Bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. A gente está aqui para mais uma aula da nossa querida física. Vamos dar continuidade ao estudo de movimentos uniformemente variados, capítulo 4 do livro de vocês. Então, na última aula, a gente estava trabalhando com a aceleração e agora a gente vai dar continuidade a esse estudo dos movimentos uniformemente variados. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser a gente trabalhar com movimento com aceleração escalar constante, função horária da velocidade e gráfico da velocidade em função do tempo. Então, primeira coisa aqui, esse tópico está no livro de física de vocês, parte 1, na página 54. E como foi visto na nossa última aula, a aceleração ela está relacionada à rapidez com que a velocidade varia. E a fórmula que todo mundo já aprendeu é a aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Onde delta sempre é final menos inicial, então no caso vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, dividido por tempo final menos tempo inicial. A unidade da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então a unidade SI da aceleração vai ser o metro por segundo ao quadrado. Tomem cuidado com essa unidade. Então os movimentos com aceleração escalar constante são aqueles onde a velocidade escalar varia de maneira uniforme. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, a gente está vendo aqui o caso de uma motocicleta. Então inicialmente essa motocicleta ela está parada, ela está em repouso e ela vai aumentando a sua velocidade. Esse movimento está representado aqui nessa tabela. Então quando a gente olha a tabela, a gente vê que no tempo zero, quando eu vou acionar meu cronômetro, a velocidade inicial da motocicleta é zero, ela está em repouso. Após 1 segundo, a velocidade dela foi para 2 metros por segundo. Após mais 1 segundo, ou seja, chegando a 2 segundos de movimento, a velocidade dela foi para 4 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, a velocidade dela era de 6 metros por segundo. Depois, em 4 segundos para 8 e 5 segundos, ela estava com velocidade de 10 metros por segundo. Então, a gente percebe que a cada 1 segundo que passa, a velocidade dela aumenta 2 metros por segundo. Então, a gente percebe que a variação da velocidade ocorre de maneira uniforme. Se a gente calcular a aceleração, nesse exemplo descrito aqui, a gente vai perceber que, primeiro caso, primeiro intervalo de tempo ali, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a gente vai pegar, para esse intervalo aqui, a velocidade final 2, a velocidade inicial 0. Então, 2 menos 0, dividido por 1 menos 0. Então, 2 menos 0 dividido por 1 menos 0 é a aceleração de 2, valor 2. Quem já quiser falar a unidade, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro intervalo, a aceleração deu 2. Segundo intervalo, velocidade final 4 menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, o resultado aqui, 4 menos 2, 2, dividido por 2 menos 1, que é 1, fica 2. Próximo caso, próximo intervalo, 6 menos 4, velocidade final 6, velocidade inicial 4, dividido por 3 menos 2. Resultado também deu 2 para a aceleração. E aqui, também 8 menos 6, 4 menos 3, resultado 2. E o último trecho, 10 menos 8, 5 menos 4. Então, a gente vê que também deu 2. A unidade, para todos esses valores, metro por segundo ao quadrado. Então, a gente percebe que a aceleração, ao longo de todo esse movimento, permaneceu constante. Então, a aceleração escalar foi constante, por isso que a velocidade variou de maneira uniforme. Agora, outro caso, outro exemplo. A gente percebe que o carro inicialmente está com velocidade de 20 metros por segundo, quando eu vou acionar meu cronômetro. Depois de 1 segundo, a velocidade dele foi para 15. Depois de mais 1 segundo, a velocidade foi para 10. Passou mais 1 segundo, a velocidade foi para 5. Mais 1 segundo, ele parou completamente, porque tinha visto aqui o sinal vermelho. Então, a gente percebe que a aceleração... Então, primeira coisa, a gente já olha isso daqui, a gente já pode ver que para cada 1 segundo que passa, a velocidade diminui 5 unidades. Então, passou mais 1, diminuiu 5, passou mais 1, diminuiu 5, passou mais 1, parou completamente. Então, se a gente for calcular a aceleração aqui, vai ficar
15 menos 20, ou seja, a velocidade final desse trecho, menos a velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, ficou aqui 15 menos 20, dividido por 1 menos 0. A aceleração deu menos 5 unidades de metro por segundo ao quadrado. Próximo aqui, próximo trecho, vai ficar 10 menos 15, ou seja, a velocidade final é 10, velocidade inicial é 15, dividido por 2 menos 1. A aceleração também deu menos 5. Para o outro trecho, que é velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, também deu menos 5. E por último, também deu menos 5, então a aceleração permaneceu constante, com um valor de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da nossa aceleração. Então, esses movimentos, a gente também encontra eles sendo chamados de movimento uniformemente variado, famoso MUV, ou movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. Perfeito? Então, a gente pode encontrar com esses dois nomes. Esses três, né? Também poderia movimentos com aceleração escalar constante, que é a propriedade dele. Função horária da velocidade. Então, esse tópico está no livro, na página 55. Então, a função horária da velocidade, ela representa uma equação que vai me dar a velocidade em função do tempo. Então, nos movimentos uniformemente variados, a aceleração constante, ela vai implicar que o aumento ou a diminuição da velocidade escalar vai se dar de forma linear. Então, vai ter um aumento ou uma variação da velocidade escalar linear. Como é que a gente vai chegar nessa conclusão? A gente vai pegar aqui a fórmula da aceleração média. Primeiro a gente vai substituir a aceleração média só por aceleração, já que a aceleração vai ser constante ao longo de todo o movimento. Então vai pegar a aceleração igual a ΔV sobre ΔT, e o delta a gente já sabe que é final menos inicial, então vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. O que a gente vai fazer agora para ficar mais belo isso daqui? A gente vai deixar velocidade final menos velocidade inicial aqui, e vai passar esse tempo menos tempo inicial, esse tempo final menos tempo inicial, vai passar lá para o outro lado, multiplicando a aceleração. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar V, velocidade final menos velocidade inicial, igual a aceleração vezes tempo final menos tempo inicial. Lembrando que esse tempo final menos tempo inicial estava dividindo, passou para o outro lado, multiplicando pela aceleração. Então a gente poderia já usar a fórmula desse jeito que está descrito aqui. Só que a gente vai avançar mais um pouco, vai deixar ela mais bonita. Então, considerando que o tempo inicial é zero, no momento que eu aciono o controle, considerando que ele é zero, a gente vai ter que e passando esse menos velocidade inicial para o outro lado positivo, a gente vai ficar com velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que também pode ser escrita como V igual a V0 mais AT. Então, mesma coisa, né? Só difere que um eu estou escrevendo velocidade inicial como VI, outro eu estou escrevendo velocidade inicial como V0. Aí depende como que você prefere trabalhar com essas fórmulas. Então, essa equação é a função horária da velocidade para o MUV e é uma equação do primeiro grau. Então, a gente percebe que aqui, ó, a variável, que é o tempo, está elevado a 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Exercíciozinho aqui. Então, né, todo mundo já viu aqui as fórmulas. V igual a V0 mais AT, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Ela é muito parecida com a função horária da posição que a gente tinha lá no movimento uniforme, que era S igual a S0 mais VT. Aqui a gente está com V igual a V0 mais AT, porque o movimento tem aceleração. Então, o primeiro exercíciozinho aqui. Um móvel inicialmente com velocidade de 5 metros por segundo alcançou a velocidade de 60 metros por segundo após 5 segundos. Qual é a função horária da velocidade para o móvel descrito?
Então, primeira coisa, a gente tem que colocar alguma coisa nessa fórmula, dessa forma aqui de V igual a V0 mais AT. Então, a gente percebe que, lendo o enunciado, a gente encontra que a velocidade inicial é 5 metros por segundo. Então, V0, 5 metros por segundo. A aceleração a gente vai calcular. Lembrando que ele chegou na velocidade de 60 metros por segundo após 5 segundos. Então, vai ser velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, 60 menos 5, 55, dividido pela variação de tempo, que foi de 5 segundos. Então, vai ficar 55 dividido por 5, 11 metros por segundo ao quadrado. Agora que a gente já tem a velocidade inicial e já tem a aceleração, é só substituir na nossa fórmula geral, na nossa função horária da velocidade geral. Então, a gente vai botar no lugar do V0 o 5, certo? A velocidade inicial. Então, aqui, ó, no lugar desse V0, vai entrar o valor de 5. Então, a gente chega aqui, ó, aqui, V igual a 5 mais, no lugar da aceleração, eu vou colocar o 11. Então, 5 mais 11t. Facinho? Tranquilo, né, galera? Então, ó, exercício 2 agora. A função horária da velocidade de um carro é dada no SI por V igual a menos 2 menos 4t. Determine, letra A, velocidade inicial e a aceleração do carro. Então, para determinar isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Vou comparar a função horária da velocidade, de forma geral, é V igual a V0 mais AT. E V igual, o valor, a função horária da velocidade que foi dada no problema para a gente, é essa daqui, menos 2 menos 4t. Então, vou colocar aqui menos 2 menos 4t. Vou comparar, ó, o termo que está sozinho, ó, tem valor sozinho? Tem valor sozinho aqui, que é menos 2. Então, o V0 vai valer o quê? Vai valer menos 2 metros por segundo, porque está no SI. Agora, a aceleração. Tem algum número multiplicando aqui o tempo? Então, se tem, ó, o número que está multiplicando o tempo é o menos 4. Então, a nossa aceleração vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Facinho, né, galera? Então, aqui, a letra B. A velocidade após 10 segundos de movimento. Após 10 segundos de movimento, eu vou fazer o quê? Vou pegar esses 10 segundos, já que o tempo já está no SI, ele facilitou a minha vida. Vou pegar esses 10 segundos e vou substituir na nossa função horária da velocidade. Não é V igual a menos 2 menos 4t? Vou colocar aqui V igual a menos 2 menos 4. No lugar do t, eu vou colocar os 10 segundos. Então, vai ficar menos 2 menos 4 vezes 10 menos 40. Então, né, 2 menos 40, V igual a, então aqui, menos 2 menos 40, V igual a menos 42 metros por segundo. Então, após 10 segundos, a velocidade dele seria de menos 42 metros por segundo, considerando esse movimento dado. E agora, o tempo necessário para a velocidade ser de menos 106 metros por segundo. Já sei que essa velocidade aqui está no SI, está em metro por segundo. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou pegar de novo a nossa função horária da velocidade e vou substituir. Só que eu vou substituir quem agora? Eu vou substituir a velocidade. No lugar do V, que está lá no início, eu vou colocar o menos 106, que é o valor que ele pede na letra C. Então, menos 106 igual a menos 2 menos 4t. Vou deixar a letra de um lado, o número do outro. Vou pegar esse menos 2 e vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar menos 106 mais 2 igual a menos 4t, já que o menos 4t ficou aqui. Menos 106 mais 2 dá menos 104. Menos 104 igual a menos 4t. O que a gente vai fazer agora? Vai passar o menos 4 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, a gente fica com menos 104 dividido por menos 4. Então, menos 104 dividido por menos 4, o tempo vai ser de 26 segundos. Então, o tempo foi de 26 segundos até ele atingir a velocidade de menos 106 metros por segundo. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, então, avançar mais um pouquinho aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com gráfico. Gráfico, todo mundo gosta de trabalhar com gráfico.
Ninguém tem problema em trabalhar com gráfico, vamos lá então. Gráfico da velocidade em função do tempo. Então esse tópico é abordado na página 55 e 56 do livro, quem quiser dar uma olhadinha lá. Então o movimento acelerado, como a gente viu na última aula, que é a classificação de movimentos com aceleração, a gente vê que o movimento acelerado é aquele onde o módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. Então, quando a gente olha num gráfico, um exemplo de gráfico que representa o movimento acelerado é esse aqui que é dado na figura. A gente percebe que, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que ele obedece a nossa função do primeiro grau, nossa função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, que a gente acabou de conhecer. É uma função linear, tá vendo? É uma reta. E a gente vai ver que esse é um exemplo de função horária da velocidade de um movimento acelerado. Por quê? A gente percebe que aqui, a velocidade inicial, onde essa reta cortar o eixo Y, cortar o eixo da velocidade, lembrando que esse é um gráfico de V em função de T. Então, num gráfico de velocidade em função do tempo, para o movimento uniformemente variado, ou seja, para movimento que tem aceleração constante, vai ser uma reta, vai ser linear. Então a gente percebe que aqui onde ela corta o eixo, a gente tem que vale 10. Então onde ela corta o eixo, nossa velocidade inicial. A gente tem a variação de velocidade, estava em 10 e para esse intervalo de tempo aqui, para onde eu estou analisando o meu problema, ele chegou até a velocidade de 25 metros por segundo. Variação de tempo saiu de 0 e chegou até 5, então levou 5 segundos. E ele tem também aqui um ângulo θ. Mas antes de falar do ângulo θ, só para a gente lembrar aqui o seguinte, como é que eu sei que esse movimento ele é acelerado? Inicialmente a velocidade era de 10 metros por segundo, o módulo de 10 é 10. Depois, no final, o módulo da velocidade é o módulo de 25. O módulo de 25 é 25, então a gente percebe que o módulo da velocidade final, que é 25, é maior que o módulo da velocidade inicial, que é 10. Então, o movimento é acelerado, já que o módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. E agora falando de θ, falando desse ângulo aqui. Então, esse ângulo θ, a gente vai dizer que a aceleração agora, ela é numericamente igual à tangente desse ângulo θ. Né? Porque a gente vê que isso daqui é o ΔV, isso aqui é o ΔV, isso daqui é o nosso ΔT, então vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente tem a tangente. Então, já que a aceleração é ΔV sobre ΔT, já que a tangente desse ângulo θ é ΔV sobre ΔT, então a gente vai dizer que a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo dado no gráfico de velocidade em função do tempo. Então, vocês precisam saber que gráfico que eu estou trabalhando. Quando o movimento é retardado? O movimento retardado é aquele onde o módulo da velocidade final é menor que o módulo da velocidade inicial. Então, isso daqui é um exemplo de gráfico de movimento retardado. Como é que eu observo? Como é que eu sei que o movimento é retardado? Se eu pegar aqui, a velocidade inicial. A velocidade inicial dele é de 30. Então, a velocidade inicial 30. O ΔV, para esse trecho que eu selecionei, foi de 10. Então, a gente vê que a velocidade final é 10. Módulo de 10 é 10. A velocidade inicial é 30. Módulo de 30 é 30. Então, a gente percebe que o módulo da velocidade está diminuindo em função da passagem de tempo. Então, o módulo da velocidade final é menor que o módulo da velocidade inicial. Então, a gente vê que o movimento é retardado. Perfeito? Então, essa reta obedece essa equação do primeiro grau, que é V igual a V0 mais AT. A gente tem ali embaixo nosso ΔT e temos um ângulo interno que a gente vai chamar de gama. O ângulo externo é o θ. Geralmente, nos problemas, o que é dado é esse valor de gama. Se for dado esse valor de dentro, que é esse gama aqui, a gente vai falar que a aceleração é só menos a tangente de gama. Se for dado esse ângulo externo, a gente vai dizer que é o valor de θ. Por quê? Imagina que isso daqui fosse 45 graus.
A tangente de 45 graus é 1. Como a gente sabe que o movimento é retardado, a tangente de 45 dando 1, a gente teria que falar que a aceleração é esse valor negativo, então seria menos a tangente de 45 graus. Agora, se ele me desse o ângulo externo, se aqui é 45, aqui teria que ser o quê? 135 graus. A tangente de 135 graus já seria de cara menos 1, então não precisaria colocar o valor negativo no resultado. Só que a maioria dos problemas vai dar para vocês o quê? Vai dar o valor de gama, vai dar o valor do ângulo interno. Então vocês vão colocar aqui a aceleração é menos o valor da tangente desse ângulo interno aqui. Perfeito? O exercício aqui. Observe o gráfico a seguir e determine a velocidade inicial, a aceleração, a função horária da velocidade e a classificação do movimento. Então, primeiro, a velocidade inicial. A velocidade inicial a gente determina somente olhando no gráfico. A gente olha no gráfico e vê que onde ele corta o eixo da velocidade no valor de 3. Como está em metro por segundo, a velocidade inicial é de 3 metros por segundo. A aceleração, eu vou ter que selecionar um intervalo para poder calcular o valor dessa aceleração, que vai ser dado por ΔV sobre ΔT. O ΔV, vamos pegar aqui a velocidade final. A velocidade final dele foi aqui, ó, de 15. Em quanto tempo ele levou para chegar a essa velocidade de 15? Ele chegou aqui, ó, no 6. Então, em 6 segundos, após 6 segundos de movimento, ele chegou na velocidade de 15 metros por segundo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 15 menos 3 dividido por 6 menos 0. Aqui em cima é variação de velocidade, aqui embaixo é variação de tempo. 15 menos 3, 12, dividido por 6 menos 0 dá 6. Então, 12 dividido por 6, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam o valor, qual é a unidade da aceleração. Não esqueçam qual é a unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Colocou a aceleração 2 metros por segundo, está errado, galera, porque metro por segundo é velocidade. Aqui na aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A função horária da velocidade. Agora que a gente já calculou, que a gente já encontrou o valor da velocidade inicial, já encontramos o valor da aceleração, é só substituir os dados no problema. Então, ó, vamos pegar a nossa função horária da velocidade geral e vamos substituir os valores que a gente tem. Então, a gente tem aqui, ó, que a velocidade inicial é de 3 metros por segundo, mais a aceleração que era de 2, então vai ser V igual a 3 mais 2T. Perfeito? A classificação do movimento. Presta muita atenção agora na classificação do movimento. O que é importante notar? A gente, nas últimas aulas, nas aulas anteriores, a gente estava vendo o movimento uniforme. E até antes disso, a gente estava vendo que o movimento é classificado em progressivo e retrógrado. Agora, considerando que tem a aceleração, a gente vai poder ter duas classificações que a gente vai ver que vão formar uma classificação completa. Então, se a gente observa esse exemplo, a gente vê que o movimento ele é o quê? Ele é um movimento progressivo. Ele está indo a favor do referencial. A velocidade ela é sempre positiva, então, movimento progressivo. E agora, considerando a aceleração, a gente vê que o movimento é acelerado, porque o módulo da aceleração, o módulo da velocidade, perdão, está sempre ficando maior. Então, aqui no final, por exemplo, a velocidade foi de 15, módulo de 15 é 15. Aqui no início era 3, módulo de 3 é 3. Então, o módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. Então, a gente percebe que se o módulo da velocidade está aumentando em função da passagem de tempo, o movimento é acelerado. Então, agora a gente vai juntar essas duas nomenclaturas e formar o nome completo da classificação do nosso movimento. Então, o movimento vai ser progressivo acelerado. Então, a classificação completa desse movimento é o movimento progressivo acelerado. Progressivo, a gente já falou, né? A velocidade é positiva. E acelerado porque o módulo está ficando cada vez
maior. Perfeito? Mais um exemplinho aqui para a gente encerrar nossa aula. Observe o gráfico a seguir e determine. Letra A função horária da velocidade. Então, a gente está vendo aqui, ó, que essa reta é uma função linear, né? A gente está vendo que ela é linear, e um gráfico de velocidade em função do tempo, então a gente percebe que a gente está no move. Então, a gente percebe aqui o seguinte, a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, ela tem que obedecer a algo do tipo V igual a V0 mais AT. Então, para a gente identificar o nosso V0, a gente olha lá no gráfico. Então, a gente vê que da onde que essa reta está partindo? Onde que ela corta o eixo V? Ela corta o eixo V na velocidade de menos 5. Então, a gente sabe que a velocidade inicial dela é menos 5 metros por segundo. Agora, a gente precisa saber qual é a aceleração. A aceleração a gente vai identificar calculando, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, velocidade final, ó, aqui, ó, após 6 segundos, a velocidade foi de menos 65 metros por segundo. Então, a gente vai pegar aqui, menos 65 menos 5, toma cuidado nesse sinal, porque a velocidade inicial já carrega o valor negativo. Então, a gente coloca aqui, ó, menos 65, que é a velocidade final, menos da fórmula, menos 5, que é o valor da velocidade inicial. Então, menos 65, menos 5, dividido por 6 menos 0. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, a gente percebe que vai ficar menos 65 mais 5 dividido por 6. Então, menos 60 dividido por 6, a aceleração vai ser de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente encontrou aqui a nossa aceleração. Vamos agora montar a nossa função horária da velocidade, que tem o formato de V igual a V0 mais AT. Então, V igual a menos 5, né, que é a nossa velocidade inicial, menos 10, que é a nossa aceleração. Então, V igual a menos 5 menos 10T. Vamos para a classificação? Vamos lá, a gente vai classificar isso daqui. Primeiro, a gente observa que a velocidade ela é negativa. Então, a gente está vendo que sempre a velocidade tem valores negativos. Então, está indo contrário ao nosso referencial. Se está indo contrário ao nosso referencial, o movimento é retrógrado. Então, a gente observa que a primeira classificação dele é que é o movimento retrógrado. E agora a gente percebe o seguinte, o módulo da velocidade inicial era menos 5. O módulo da velocidade final é menos 60. Quer dizer, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de menos 65 é 65. Então, a gente percebe que o módulo está aumentando. Então, já que o módulo da velocidade está aumentando em função da passagem de tempo, o movimento é acelerado. O módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. Então, a gente vai ter a nomenclatura completa. Vamos dizer que o movimento é um movimento retrógrado acelerado. Perfeito, galera? Então, é esse o tópico, são esses os tópicos que a gente gostaria de trabalhar hoje, que a gente trabalhou hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, tem aí os canais para vocês entrarem em contato. Então, espero que fique todo mundo bem. Até a nossa próxima aula. Abraço.